Quando a criança não consegue se expressar bem, ela começa a utilizar comportamentos como forma de comunicação. Bom, meu nome é Patrícia Queiroz, eu sou fonoaudióloga, especialista em linguagem e eu ensino os pais a estimularem a fala da criança dentro de casa. E hoje você vai entender qual que é a relação entre o desenvolvimento da fala e a saúde emocional da criança. Hoje vamos entender por que falar não é somente sobre palavras, mas tem relação com felicidade, com autoestima e com a vida social da criança também. Mas antes de te explicar o que é o atraso na fala, eu quero te dar um recado muito importante. No dia 5 de maio, às 19h30, eu vou fazer uma aula gratuita que tem como título Motivos do Atraso na Fala. Eu vou te ensinar como que acontece todo o processo de desenvolvimento da fala, vou te ensinar o que pode gerar um atraso no desenvolvimento da fala e você também vai aprender brincadeiras que estimulam a fala da criança dentro de casa. Não perde essa aula, clica no link aqui abaixo, faz a sua inscrição, que será no dia 5 de maio, às 19h30. Então, vamos lá entender o que é um atraso no desenvolvimento da fala. Então, quando a criança nasce, ela começa a passar por um processo de maturação neurológica, ou seja, existem 3 rotas neurológicas da fala que precisam ser desenvolvidas até que a criança ela consiga produzir ali as primeiras palavras. Ou seja, a fala é o resultado final de um processo de maturação neurológica. Então, quando a criança ela passa por esse processo de maturação neurológica de maneira saudável, entre 9 a 13 meses de idade, ela fala a primeira palavra. Entre 18 a 24 meses de idade, ela começa a formação de frases simples, como quer papá, da mamã, da boneca, né? Ela começa a juntar 2 palavras. Aos 3 anos de idade, ela começa a aprender a contar um discurso. Por exemplo, eu estava lá na escola, o fulaninho me empurrou, machuquei o joelho, está doendo. Ela já consegue contar algo para o adulto com clareza. Mesmo que existam erros na fala, um desconhecido consegue entender o que aquela criança quer dizer. Então, quando a criança ela vai passando por esse processo de maturação neurológica, ela precisa dar alguns sinais. Então, você sempre precisa comparar a sua criança com o marco do desenvolvimento da fala. Tem alguns pais que têm uma atitude muito errada, que é ficar comparando a sua criança com outras. Isso é um baita problema, porque se você compara o seu filho com uma criança que está adiantada, né? Existem algumas crianças que são muito precoces, que por volta de 7, 8 meses já está falando as primeiras palavrinhas. Então, se você compara a sua criança com uma criança precoce, você vai achar que o seu filho tem um atraso na fala. E se você compara com uma criança que tem atraso na fala, você pode achar que o seu filho está dentro do marco do desenvolvimento, que ela está tendo um desenvolvimento adequado, sendo que na realidade ela pode vir a ter um atraso. Então, você sempre precisa comparar a fala do seu filho com o marco do desenvolvimento. Não fui eu que criei esse marco ele foi criado por cientistas que estudam o desenvolvimento neurológico da criança. Quando a criança não consegue passar por esse processo de maturação neurológica de forma adequada, seja por uma questão orgânica que está alterada ali no sistema nervoso dela, ou porque o ambiente não está favorecendo o desenvolvimento dessas rotas, ela apresenta ali o atraso no desenvolvimento da fala, mas ela começa a desenvolver alguns comportamentos disfuncionais para comunicar o que ela está sentindo, já que ela não consegue utilizar a fala para se comunicar. Algumas crianças ficam mais agressivas, outras começam a se isolar, algumas crianças começam a fazer birra. Para você ter uma ideia, eu já atendi muitos adultos que tiveram problemas neurológicos, como AVC, aneurisma, e por isso não perderam totalmente a habilidade de falar. E esses adultos também têm vários comportamentos ruins e ficam muito irritados quando alguém não entende, não consegue entender o que ele está tentando falar. Então, se isso acontece com um adulto, uma pessoa que já desenvolveu ali uma maturidade emocional, imagine o seu filho, que é uma criança totalmente imatura. Eu tenho um paciente que ele não consegue falar nenhuma palavra e ele desenvolveu o comportamento de toda vez que acontece alguma situação que ele não gosta, ele vai lá e belisca a pessoa que está fazendo ou que vai fazer algo que ele imagina que não vai ser bom. Ele não consegue falar nenhuma palavra e o beliscão foi o meio de comunicação que ele conseguiu arrumar
para mostrar que aquela situação, que aquele momento está sendo aversivo para ele. E eu quero que você preste muita atenção nesse momento, porque quando isso acontece, a criança começa a fazer birra, às vezes se torna um pouquinho mais agressiva, começa a se isolar. Muitas pessoas começam a taxar essa criança de mal educada e falar coisas muito desagradáveis para essa criança. Eu quero que você entenda que esse é o momento que o seu filho está desenvolvendo a personalidade dele. O caráter dele está sendo formado nessa idade, junto com o desenvolvimento da fala. Então, não permita que as pessoas utilizem palavras negativas para se referir ao seu filho por conta desses comportamentos que surgiram como forma de comunicação. Então, quero que você preste muita atenção na maneira com que você reage aos comportamentos do seu filho que ainda não consegue utilizar a fala como meio de comunicação. Quando o seu filho, que não consegue falar nenhuma palavra, começa a utilizar muitos comportamentos negativos, tenha um olhar empático, entenda que esse foi o meio que ele encontrou de expressar o que ele está sentindo. Mas, Patrícia, qual que é a relação do desenvolvimento da fala do meu filho com o desenvolvimento da saúde emocional? Isso vai reverberar lá na fase adulta? Vamos lá, existem vários estudos, eu vou deixar aqui o nome apenas de um para você ler com um pouquinho mais de calma, mas existem vários estudos que compararam crianças que tiveram o desenvolvimento da fala adequado com crianças que tiveram atraso no desenvolvimento da fala, e eles perceberam que crianças que têm atraso no desenvolvimento da fala têm uma predisposição para ter uma autoestima mais baixa, mais rebaixada, né? Crianças para terem alterações ali no desenvolvimento da saúde emocional. Isso porque quando a criança tenta falar e ela não consegue, ou seja, ela já está na idade de falar, ela percebe que os coleguinhas já conseguem produzir a fala e ela não consegue, ela desenvolve um senso de incapacidade, ela acaba tendo uma frustração porque ela não consegue se comunicar como é esperado ali para a idade dela. Patrícia, mas como é que meu filho sabe que ele já está na idade de falar? O reloginho biológico dele diz para ele que está na hora de falar e ele não consegue. E o que acontece? Ele acaba tendo esse sentimento de incapacidade e isso vai gerando nele, sim, uma visão negativa de si mesmo. Essa visão negativa que a criança vai desenvolvendo, tanto dela quanto desse processo, dessa dificuldade que ela tem de desenvolver a fala, isso por si só tende a fazer a criança a tentar menos, porque ela começa a ter vergonha, então ela deveria, ela está na fase, né, ali até os 4 anos de idade, tentar falar muito, tentar formar frase, tentar falar palavras mais difíceis. Então, um pré-requisito para que a criança passe por cada uma das etapas é que ela faça muitas tentativas. Quando a criança ela desenvolve essa visão negativa dela mesma e ela consegue perceber essa dificuldade para poder falar, ela tenta menos. E quando ela tenta menos, ela aprende menos. E isso vai formando uma bola de neve, porque ela teve uma dificuldade para desenvolver a fala. A dificuldade para desenvolver a fala gerou nela uma certa vergonha de tentar falar. Essa vergonha faz com que ela tente menos, e isso aumenta o atraso no desenvolvimento da fala. Então você percebe que uma coisa vai aumentando e vai piorando a outra. Até esse momento você entendeu que o atraso no desenvolvimento da fala pode sim alterar comportamento, pode alterar a autoestima da criança. E antes de te explicar aqui o terceiro ponto, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Dia 5 de maio, às 19h30, eu farei uma aula gratuita te ensinando brincadeiras que vai estimular a fala do seu filho. Você vai entender como que acontece o desenvolvimento da fala da criança, quais são os motivos do atraso na fala e brincadeiras simples que você pode utilizar dentro de casa e que vai estimular a fala do seu filho de maneira divertida, ok? Um fator que tende a impactar na saúde emocional da criança é a interação social. É muito importante que você entenda que a fala é a ponte entre uma pessoa e outra. Então, quando a criança ela está inserida num ambiente onde as crianças falam, os adultos, todo mundo fala, e ela não consegue ter essa comunicação, ela não vai desenvolvendo a parte social, ela vai se excluindo. Essa exclusão vai gerando nela um sentimento de solidão. Então, um outro ponto muito importante que o atraso no desenvolvimento da fala pode impactar é na interação social.
Patrícia, mas meu filho está com atraso na fala, e agora o que eu posso fazer? É muito importante que você entenda que existe um esquema chamado plasticidade neural. O que é isso? É a capacidade que o cérebro tem de se refazer, de construir novos caminhos neurológicos. Quando a criança ela tem menos de 2 anos, essa plasticidade neural ela está muito melhor do que uma criança acima de 2 anos. Então, quanto mais nova a sua criança for, mais fácil é de você conseguir recuperar esse atraso no desenvolvimento da fala. O que eu consigo dentro do consultório trabalhar com uma criança menor de 2 anos é muito diferente do que eu vou conseguir numa criança acima de 2 anos. O que você consegue estimular dentro de casa com uma criança menor de 2 anos, pode ser que você não consiga estimular uma criança maior de 2 anos, a depender de cada caso. Ou seja, é muito importante que você sempre esteja estimulando o seu filho, independente da idade. É muito comum nas redes sociais alguns pais me perguntarem: Patrícia, quando é que eu começo a estimulação da fala? Você começa a estimulação quando a criança nasce. Quando ela sai da maternidade, você já começa a estimular a fala dela, porque a fala é um processo. E se você quer entender um pouquinho melhor como que acontece esse processo, assista a minha aula gratuita, que será no dia 5 de maio, às 19h30. Clique aqui embaixo, no link aqui abaixo, e faça a sua inscrição. Não perca essa oportunidade, porque você vai aprender como que acontece o desenvolvimento da fala, você vai aprender brincadeiras que vai estimular a fala do seu filho dentro de casa, com coisas simples que você já tem em casa, e você vai entender também o que pode estar causando o atraso no desenvolvimento da fala do seu filho. Você vai sair dessa aula sabendo o que fazer.